Olá, amigos! Estamos entrando no ar com a coluna Conversa Tributária aqui no perfil do Facebook do blog maulonegruni.com.br. Aviso desde já que esta é uma coluna gravada, então os seus comentários são muito bem-vindos e assim que eu puder e que a nossa equipe que faz os bastidores da coluna Conversa Tributária puder, nós vamos responder aos comentários, às perguntas e também aos questionamentos, enfim, né? Atender a sugestões e exemplos de situações e que ocorrem no mundo tributário e que algumas pessoas perguntam aqui como é que a gente faz algumas coisas. Hoje, especificamente, eu vou falar nesse nosso horário de 18 horas e 45 minutos, eu vou falar sobre como a gente faz para evitar que algumas situações acabem sendo detectadas ou no programa validador ou pelo web service da Receita Estadual ou da Federal e também como garantir maior segurança fiscal na tratativa dos dados para envio nas EFDs, nos livros digitais. Tá bem? Então sejam todos muito bem-vindos, é sempre um prazer e o meu pedido sempre fica aqui de que a gente possa compartilhar as informações que a gente conversa aqui na nossa conversa tributária. Bom, a primeira coisa que a gente precisa distinguir é nós que somos uma empresa focada em solução fiscal, o que é que a gente faz? Como é que é o nosso trabalho? Bom, nós não produzimos operações, nós não produzimos dados, nós não produzimos rastro das informações, mas nós guardamos. Então como é que a gente faz? A primeira questão é o papel de cada um. Nós temos lá, como provavelmente vocês têm, ou quem trabalha em escritório de contabilidade tem no seu cliente, ou aquele que é um contador do mundo corporativo tem dentro da sua empresa um sistema que a gente chama de ERP, né? O Enterprise Resource Planning, que é o sistema que faz a gestão da empresa. Então lá tu tem um módulo de faturamento, tu tem um módulo de cadastro, tu tem um módulo de materiais, tu tem um módulo de recebimento, tu tem um módulo de contabilidade, de o financeiro, ativo imobilizado, enfim, tem vários módulos dentro do sistema ERP, todos integrados entre si, ok? O que a gente faz? Nós colocamos uma ligação com a solução fiscal. E esta ligação permite trazer os dados para cá. Então eles vão partir do ERP e vão para a solução fiscal. Na solução fiscal a gente vai armazenar os dados. Por quê? Porque muitas vezes tu tem uma data limite aqui. Então tu tem uma data que tu pode, a data da virada, normalmente se chama, né? Data da virada, data de fechamento também. Data de fechamento ou data de virada, certo? E aí tu não pode mais mexer naquele período que já passou. Bom, mas eu preciso arrumar uma nota que está lá, preciso arrumar um movimento que está lá, que eu levei como despesa e na verdade ele é custo, ou eu preciso, enfim, trocar CFOP, eu resolvi que eu vou imobilizar, já era previsto que ia ser imobilizado, mas é uma operação que ficou no passado do ERP com uma distorção. Então o que a gente faz? A gente traz todos os dados para cá e aqui é permitido, claro, dependendo do nível de segurança, do nível do usuário, se ele tem acesso para alterar, para excluir, para incluir informações nesta base, que é uma base fiscal, ok? Então esse é o primeiro passo, que a gente chama de integração. Por quê? Porque o ERP enxerga do dia de hoje para frente.
E a solução fiscal, olha, hoje, para frente também e para o passado também. Porque afinal de contas, se eu tiver que fazer uma reapresentação, reabrir um período passado. Eu tinha um movimento que ficou uma gaveta na mesa de um diretor. O meu plano de contas eu já deveria ter mudado e não consegui mudar. Agora não consigo mais mudar lá no RP, não consigo reclassificar lançamentos. Então eu posso fazer isso na solução fiscal? Pode. Além disso, eu posso fazer outras coisas que lá no RP não faço. Por exemplo, calcular o imposto de renda da pessoa jurídica mensalmente. Eu posso fazer isso lá no RP? Não é muito comum fazer isso no RP. Eu não conheço RP que faça cálculo de RPJ e CSL mensalmente lá no RP. Normalmente se usa uma planilha de Excel, coisa desse tipo. Mas se eu tenho a solução fiscal e trago o GL, trago a contabilidade para dentro da solução fiscal, eu consigo fazer o cálculo dentro da solução fiscal e contabilizar esse tributo de volta lá para o RP, se for o caso. Tá? Como é feito na planilha. Calcula na planilha e depois gera os lançamentos para fazer a contabilização lá dentro do ERP. Tá? A contabilização do tributo, do resultado da apuração do imposto de renda. Mas enfim, este é o papel da solução fiscal e esse é o papel do ERP. Comprei um bem e lancei como compra para revenda. Depois eu descobri que eu vou imobilizar aquele bem. Oxa, então eu vou ter que trocar CFOP, vou ter que criar o CIAP dele, vou ter que, enfim, se é que dá crédito, enfim, todas aquelas condições, tá bem? Bom, isso é uma parte do trabalho da solução fiscal. Mas também, então, essa é a parte da integração. Então, o que a gente faz? A gente acopla as nossas buscas de informação no ERP e trazemos para dentro da solução fiscal. No nosso caso, do Decision Spread, que a gente apelidou de DSP. Tá? Mas, basicamente, as soluções fiscais fazem a mesma coisa, trazem os dados para cá. Por quê? Porque se eu fizer a apuração lá direto dentro do ERP, eu tenho a data de fechamento que não me permite mais alterar nada lá. Então, assim, pegar o dado do ERP e formatar dentro do livro digital não é algo muito complexo. Não é algo muito complexo. Mas também não é muito competente, não é muito eficaz. Por quê? Porque eventualmente eu preciso alterar situações que não prejudicam o negócio. E claro que isso tem que ser de forma controlada, né, gente? Porque senão daqui a pouco alguém vai dizer: mas eu lancei lá no RP, eu estou olhando os números do RP e lá na solução fiscal tem outra coisa, né? Claro que isso tem que ser exceção. Óbvio que isso tem que ser arrumado dentro do próprio ERP. A questão é, se eu tiver essa integração rodando de forma diária, semanal, periódica, eu consigo enxergar essas informações que estão incorretas ainda dentro do período da virada. Então isso também é bom. Tá? E aí corrige dentro do ERP. Mas não sendo possível, porque algumas operações ficam represadas para o final do mês, tem a virada e eventualmente eu preciso modificar alguma informação para efeito tributário. Além disso, eu mudo para efeito tributário aqui, mas também corrijo lá no meu ERP. Tá? Especialmente para quem tem sistemas que vêm de fora, que tem uma abertura maior, especialmente no recebimento, na emissão dos documentos, mas principalmente no recebimento de documentos, porque são sistemas que trabalham numa complexidade tributária muito menor do que a nossa brasileira e que quando chega no Brasil, para fazer a tropicalização, precisa tirar um bocado de amarras, porque no Brasil tem retenção, tem antecipação, tem a substituição tributária, enfim, né? O frete não vem na nota, vem num documento apartado. Há uma série de questões diferenciadas. Né? No Brasil nós temos nota fiscal, fora do Brasil a gente não tem. Né? Basicamente a invoice já ou seja, a fatura já liquida todo o tratamento da operação. Ok? Então tem muitas distinções entre a solução fiscal e o papel do ERP. Bom, quando a gente traz esses dados para cá, nós aplicamos cerca de 5.000 regras de validação. Então, o que acontece?
No nosso sistema, ele vai lá, captura o movimento e vai fazer uma varredura, operação por operação, item a item. Né? Então, se eu tenho uma nota fiscal, item a item da nota fiscal vai validar se ele tem NCM, se aquela nota fiscal tem CFOP, CST e assim por diante. Então, compatíveis entre si. Né? Então, o que acontece? A gente pega o movimento, traz para dentro do Decision SPED e aplica essas regras de validação. Isso, gente, é automatizado, tá? Então, assim, a gente faz um processo de robotização, onde a gente roda essa captura de informação, automatiza, faz um RPA de integração, onde a gente traz essas informações do sistema de gestão para dentro da solução fiscal. Então, não precisa ficar uma pessoa operando integração, tá? Além disso, essa operação de integração já dispara automaticamente a crítica sobre o movimento que tem na solução. Então, no ERP, então a solução fiscal, ela vai lá e olha com um ar crítico, balizado pela legislação, e gera um relatório de validação. Vou mostrar para vocês aqui um pedaço, um exemplo de um relatório de regra de validação que a gente tem dentro do Decision SPED. Então, o que acontece? Esse aqui é um exemplo de um ambiente que a gente tem aqui, onde então a gente tem assim, por exemplo, tem uma regra de negócio em que, se o código do município do IBGE não tiver informado, todos os movimentos onde tiver a requisição do código do município do IBGE no link, ou seja, se aquele contribuinte comprou, ou ele transacionou, ele transportou, ele comprou, ele vendeu, enfim, aquela pessoa, nem vamos dizer o contribuinte, aquela pessoa, porque pode ser sem informação de CPF, enfim. Mas aí, o que a gente faz? A gente vai olhar se o código do país é Brasil, por exemplo. Então tem que ter o código do município do IBGE. Por quê? Por óbvio, se for um contribuinte estrangeiro que está comprando uma mercadoria no Brasil, se é um turista, né? Então, ou se é uma importação, ou se é uma exportação, então aí não precisa ter o código do município do IBGE, porque a localização é fora do Brasil. Mas estando no Brasil, então se o código da operação for do Brasil, eu preciso ter o código do município do IBGE. E mais do que isso, tendo o código do município do IBGE, ele precisa estar no range de CEP do código do município, do CEP daquele código de município do IBGE. Então, esse tipo de regramento, ele é feito pela legislação, pelo link das informações tributárias, em cadastros ou em movimentos. E o que a gente faz? A gente pega estas informações que são exigíveis e coloca como regras de validação. Tem gente que chama como regras de auditoria, tem gente que chama de regra de verificação. Nós aqui na Decision chamamos de regra de validação, tá? A gente valida o movimento. Mas tem gente que chama de auditoria, tem gente que chama de verificação. Não faz muita diferença, ou outro nome qualquer que nem estou lembrando agora aqui. Mas o que se faz é pegar esse movimento, trazer para cá e aplicar. Então imagina que vocês vão ter alguém, entre aspas, alguém que faz a validação dos dados através de um portfólio de regras de validação. Ou seja, nós temos pessoas aqui na equipe que fazem a criação de regras, e essa criação de regras a gente chama de pacote, na medida em que a gente vai evoluindo com esse pacote, que começou com, 1000 e poucas regras, e aí depois esse pacote foi evoluindo. Eu vou aproveitar que deu um pigarrinho aqui e vou tomar um chazinho. Muito bom. E aí a gente vai ajustando, vai colocando novas regras, vai aprimorando regras. Às vezes as regras estão muito duras, por exemplo. Mas olha só, ele está me dizendo aqui que essa nota fiscal, o item está com valor zerado, mas ela é uma nota fiscal complementar, eu só estou complementando o IPI. Verdade. Quando a gente criou a regra, a gente não se deu conta que podia ser uma nota complementar, e na nota complementar a gente pode ter o valor
do item zerado. Então tá, então a gente vai lá e corrige a regra e disponibiliza num novo pacote, assim que possível a gente já está colocando nos clientes, tá? Então assim a gente tem inúmeras regras, vou dar alguns exemplos aqui, porque eu peguei num relatório aleatório aqui, por exemplo, em que nós temos aqui o documento fiscal eletrônico, que é modelo diferente de modelo 55, 63, 67, 57 e tem chave eletrônica informada. Poxa, se ele não é um documento de modelo eletrônico, como é que ele tem chave eletrônica informada? Né? Ah, mas alguém digitou errado. Verdade, mas quem é que vai analisar? Será que lá o meu ERP está validando o tipo de... o modelo do documento para ver se aceita a chave eletrônica ou não? Conforme for o ERP, ele deixa passar isso. E aí o que a gente faz? Aqui na solução fiscal a gente avisa, dizendo, olha, tem esse tipo de situação, é uma situação irregular, né? Não sabemos se o modelo é que está errado, o modelo de documento é que está errado, ou se a chave eletrônica que está informada incorretamente. Mas uma coisa não está coerente com a outra. Então, esse tipo de situação vai aparecer. Por exemplo, a gente desmonta uma regra de validação, que aqui também está no relatório, ocorreu no nosso exemplo aqui 39 casos, então ele coloca o número de vezes e coloca um exemplo, né, daquele caso. Pega um exemplo dessa situação para mostrar, dizendo, olha, ocorre, por exemplo, a série do documento na chave da NFE não corresponde com a série da nota fiscal. Então, a chave desmontada não bate com a chave informada. Então, se tem um problema na chave, neste caso aqui tem um problema na chave. E assim, nós temos inúmeras regras de validação que validam inscrição com dígito inválido, inscrição estadual com dígito inválido. Né? Então, provavelmente o RP não está conseguindo fazer todas as validações no cadastro, na hora de cadastrar, e deve ter alguma coisa que está deixando passar, porque está entrando, tem movimento, inclusive tem nota fiscal, está aqui dizendo qual é o número da nota, qual é a data, qual é a filial, onde transacionou, e aquele contribuinte que for a transacionar, ele está com problema no cálculo do dígito de controle. Então, esse tipo de situação são validadas. Então, são inúmeras regras, né? O CNPJ informado na chave da nota fiscal eletrônica não corresponde ao CNPJ do cadastro do emitente. Então, opa, essa nota provavelmente não é dessa pessoa que está me mandando. Então, coisas desse tipo, né? As notas fiscais com a UF do remetente de mercadorias e CFAP incompatíveis, ou seja, é uma transação intra ou interestadual e está com CFAP que não bate com a UF, por exemplo, né? E assim nós vamos, né, até alguns cálculos, né, com valor da despesa de frete da nota diverge da soma do valor da despesa de frete dos itens com tolerância acima de 5 centavos. Então, assim, até já tem uma tolerância aplicada e a nota entrou. Ah, mas aí depois vai se ver que aquela nota tem um valor de frete rateado nos itens, deu uma dízima, e aí o rateio não ficou tão bom, mas o RP não tem essa regra de validação, porque isso é feito lá na calculadora, manualmente, ou é feito pelo RP e não se preocupa se o arredondamento ficou adequado, por exemplo. Né? Então, essas situações todas, elas irão aparecer na medida em que a gente tenha um zagueiro, né, para usar uma linguagem do futebol, que vai fazer essa validação, que opa, para aí o jogo que tem uma falta aqui. Né? Então, são muitas as situações em que a gente acaba tendo informações, né? Então, assim, 268 casos no nosso exemplo aqui, né, em que um item de serviço está sem a lei 116 informada. Então, para aí, é uma nota de serviço, ele tem um serviço, né, é uma nota que contém serviços, e esses serviços, lá no cadastro do serviço, está sem o número da lei 116. Por exemplo, código de produto genérico não é permitido. Por quê? Porque a transação está dizendo que movimenta fisicamente o estoque. Então, se movimenta fisicamente o estoque,
vai sensibilizar custo, então não pode ser item genérico, tem alguma coisa que está errônea aqui nesse movimento. Então, claro, isso aqui é um ambiente que a gente usa para a gente fazer testes, então a gente acaba criando muitas situações, né? Então são 32 casos desses que são itens genéricos que diz que a movimentação provavelmente ou gera crédito ou o tipo do item é 99, por exemplo. Lá no SPED tem o tipo do item, né? Então, se ele é uso e consumo, ele pode ser item genérico. Então, para um pouquinho, como é que esse cara pode ser 99, que é outros insumos, e ser item genérico? Não pode. Então, assim a gente vai, né? Quantidade de... tem movimentação física, é uma CFOP de movimentação física, e a CFOP, e a nota está dizendo que a quantidade de volumes é 0. Não, se tem movimentação física, tem que ter pelo menos um volume, né? Porque senão, como é que funciona isso? Né? Então, são, né, como eu disse, 5.000 regras. Isso aqui no movimento de notas. Né? Aqui eu peguei como um exemplo o movimento de notas. Né? Mas se eu pegasse exemplos da ECD, por exemplo, então, eu tenho lançamentos que estão lá dizendo que é um lançamento de coligada, de vinculada, e eu tenho lá o cadastro vinculado da coligada. Eu estou fazendo um lançamento de uma conta e o saldo dessa conta vai ficar credor e ela é do ativo. Ela pode ficar credora lá no ativo. Então, tem também uma série de regras de validação. Aquela conta no meu plano de contas já não é mais válida, porque a data de fim do plano de contas terminou no mês 31 de julho e há um lançamento para ela em 1º de outubro, por exemplo. Então, o 1º de setembro, seja o que for, 1º de agosto, mas enfim, a conta já está encerrada e a validade dela no plano está encerrada e mesmo assim tem lançamento a posteriori. Por quê? Não sei, mas alguma coisa aconteceu aqui neste âmbito e que precisa ser checado aqui, porque senão a minha ECF ou a minha ECD vai ter algum tipo de problema. Né? Então, assim, são inúmeras regras de CIAP, de FCI, de REINF, de ECD, de ECF e assim por diante. Né? Na REINF, inclusive, a gente tem regras de validação que fazem... Por que eu estou colocando isso para vocês? Eu estou dizendo aqui como é que a gente faz, né? Aqui na Decide, como é que a gente implementa os nossos projetos. E esses projetos, eles visam segurança fiscal para o nosso cliente. Ou ele nos contrata para fazer esse trabalho de fazer todo esse cheque, e a gente executa isso em nível de serviço, ou ele compra o software e ele mesmo opera. Lá a gente robotiza, monta todo o ambiente e ele mesmo opera isso de forma recorrente. Então todo mês ele vai fazer cargas de notas, vai fazer carga dos documentos, vai fazer carga do plano, atualização do plano de contas, vai trazer o balancete para poder fazer o cálculo do IRPJ, vai fazer o cálculo do CIAP. Mas eu já faço o cálculo do CIAP no meu ERP ou no sistema de patrimônio. Tu já faz o cálculo? Tá, então traz de qualquer forma o CIAP para cá e vamos aplicar lá as 500 e tantas regras que tem para o CIAP, sei lá, 200 e não sei, não me lembro quanto tem para cada uma, mas vai aplicar para verificar se aquele bem não está baixado lá no patrimônio, se aquela conta que o bem está alocado é uma conta de não circulante mesmo, se é uma conta de ativo imobilizado. Enfim, se aquele bem já não entrou e pela data da nota já passou mais do que 48 meses, mas ele pode ter sido ativado só depois da entrada da nota. Ok, mas então está lá a data de início da depreciação. Então a gente tem, algumas são alertas, são avisos, e outras são regras mesmo. Olha, isso aqui a gente tem certeza que está errado. Por exemplo, se eu tiver uma nota cancelada, ela não pode sensibilizar o estoque. Não, mas é que a gente gera um outro lançamento depois para que o estoque seja estornado. Bom, precisa ser na mesma data. Então, o saldo da movimentação com aquele número de nota fiscal, ele tem que dar um efeito 0 naquele dia. Porque não dá para eu emitir a nota... Bom, a não ser que eu emiti a nota num dia, disse que a mercadoria circulou e depois eu fui lá e cancelei a nota, o que também não é permitido. Não, mas a mercadoria não deixou o ambiente da empresa. Não deixou o ambiente da empresa, então não sensibilizou o estoque.
Não, mas é que no nosso sistema sempre ele se sensibiliza. Então, quando eu fui lá e cancelei a nota, ele gerou o estorno do lançamento do estoque. Sim, mas ela foi emitida a nota no dia 10 e foi feito o estorno no dia 12, dia 11. Então, aí significa que o movimento do estoque naquele dia valeu. E se teve uma entrada, calculou o custo médio com qual custo médio? Com o do dia 11 correto, do dia 10 correto, ou o efeito do estorno do dia 11 foi considerado na hora de fazer o cálculo do custo médio? Enfim, são inúmeras situações, como eu disse, são mais de 5 mil regras de validação, onde a gente tem essa infinitude de características que são avaliadas. Algumas, obviamente, são muito simples, né? Do tipo, olha, tu está fazendo um lançamento e o plano de conta, essa conta tem que existir no plano de contas. Bom, tem que existir, tem que estar ativa, tem que ser de uma natureza que permita ela aquele tipo de lançamento, tem que ser num nível que seja uma conta que possa ser lançada. Né? A gente já tem parceria com alguns ERPs de mercado, e esses ERPs de mercado a gente já conhece algumas características, né? Então assim, o meu razão auxiliar de clientes e fornecedores se parte a partir de subcontas do ERP. E a partir dessas subcontas do ERP é que a gente gera a informação em razão auxiliar na ECD, por exemplo. Né? Então, enfim, a solução fiscal ela acaba sendo um grande repositório de dados e que esses dados têm a visão e a validade tributária e permite que a gente possa fazer esse cheque todo a partir deste movimento e a guarda dele, porque a partir do momento em que ele está válido, que ele está corrigido e que se faz a apuração definitiva, a gente guarda esse movimento e aí sim faz a virada de período aqui. Aí faz a virada aqui para fazer o fecho deste período. Porque se eu for fazer uma reapresentação, se eu for fazer uma nova apuração, eu quero ter a segurança de que alguém que tenha senha, tenha acesso suficiente, vai abrir o período para que seja feita uma nova apuração com alguma modificação. Bom, mas aí o contador está sabendo, o analista tributário está sabendo, eventualmente alguém do board já está sabendo, porque é uma operação relevante, enfim. Tá? Mas este é o cenário do qual a gente trabalha e que a gente ajuda as empresas a fazer uma apuração tributária mais adequada e que também permite fazer a melhoria do ambiente tributário. Então, assim, a gente precisa fazer tudo, Mauro. Então, assim, se vocês vão botar esse sistema aqui para mim e vão começar a gerar esse monte de relatórios aqui, vocês vão começar vocês vão me enlouquecer. Bom, algumas alternativas tem. Vamos fazer por módulo? Vamos fazer por período? Vamos fazer por criticidade das regras? Aí a gente vai melhorando o controle interno. Isso se não tiver efeito lá no RP, porque se tiver efeito lá no RP, muito provavelmente isso não vai ser alterado lá no RP, porque a inclusão de regras de validação lá dentro do ERP pode, eu não estou dizendo que depende de características de ambiente e de sistema, pode ser customizações indesejadas no ambiente do ERP, mas que para efeito da área tributária é totalmente desejável, aliás, é necessário no ambiente do tributário para que a gente possa ter segurança daquilo que a gente está entregando como peça contábil tributária ao fisco, né, com a responsabilidade que todos temos na hora de fazer esta entrega. Certo, meus amigos? Lembrando que essa é uma coluna gravada, vocês estão assistindo de forma gravada, e que vocês podem fazer os comentários aqui embaixo e que assim que a gente tiver ciência desse comentário, a gente vai responder. Tá bem? Gente, uma semana excelente para vocês. Espero que vocês tenham
entendido um pouco de como a gente trabalha aqui na Decision e como é que a gente propõe melhorias no ambiente de negócios das companhias, do negócio tributário, né? Isso também gera maior informação segura para os acionistas. Então, na medida em que a gente melhora o ambiente tributário e melhora o ambiente de controle contábil, no nível de operação a operação, porque vamos combinar, o contador não tem culpa e não tem tempo de olhar se aquela operação daquela nota fiscal deveria sensibilizar o estoque, se deveria ser custo, se deveria ser despesa, isso ou aquilo, né? Então, se faz uma parametrização lá no ERP e, eventualmente, algumas situações não são completamente fechadas dentro do ERP, porque tem que deixar algumas margens para que a operação não pare. Né? No sentido não de gerar fraude ou isso ou aquilo, mas pode até ser, né? Mas o que acontece? Com um conjunto de validação de que as informações estejam batendo entre si, a gente consegue inclusive melhorar o nível de segurança das próprias operações em que a empresa realiza através de compra, venda, prestação de serviço, na área financeira, né, onde a gente tem o REINF, tem toda a informação que deveria estar batendo, por exemplo, com a contabilidade. Como eu sempre digo, e no modelo corporativo do SPED proposto no livro de compliance tributário que escrevemos junto com outros professores da BSSP, eu coloco lá o modelo do SPED corporativo, que é um modelo onde as peças do SPED servem de razões auxiliares para a contabilidade, que fica no centro, no controle, né? E aí tudo tem que bater com a contabilidade. Então, as minhas notas fiscais têm que bater com a contabilidade, as minhas retenções têm que bater com a contabilidade, minha prestação de serviço tem que bater com a contabilidade. Enfim, todas as informações devem bater lá com a contabilidade, que é o fim, né? Então, a contabilidade ela não ela tem que ser o fim. Para o operacional. E depois ela vai ser meio para gestão financeira, para programação, para planejamento, para controladoria. Né? Então, ela é uma ferramenta muito importante dentro da companhia e aí a gente então entende que tudo deva bater com a contabilidade. Então, todos esses auxiliares precisam bater e boa parte dessas regras fazem isso. Por exemplo, nós temos uma regra no bloco K, que verifica se eu tenho alguma ordem de produção em aberto e vai lá bater contra o meu balancete mensal para verificar se na virada do mês eu tiver ordem de produção em aberto, eu tenho que ter produção em elaboração. Se eu não tiver saldo em produção e em elaboração, significa que ou a contabilidade ficou atrasada, porque as ordens todas foram fechadas, ou alguma coisa aconteceu, né? Ou a contabilidade não está pegando todo o movimento das ordens de produção. Porque se eu tenho ordem de produção em aberto, eu não posso ter zero como saldo das contas de produção e elaboração, que a gente pega inclusive pelo plano de contas referencial. Tá bem? Bom, acho que aqui valeu a gente falar sobre tantas coisas, né? Que são possíveis da gente criar regras, que tem um sistema específico para criar essas regras e a gente poder aumentar a segurança das operações que ocorrem aos milhares, né? Às milhares dentro da companhia. E ninguém, em sã consciência, vai fazer a análise disso manualmente, né? No olho humano. Não dá, é impossível de fazer isso. Tá bom, gente? Um beijo, lembre-se que essa coluna é gravada e que os comentários de vocês vão ser respondidos. Tá bem? Por favor, compartilhem as informações que estão aqui. Tá bem? Por quê? Porque isso vai dar margem a mais e mais pessoas terem ciência das informações que a gente presta aqui, mais pessoas vão poder ter insights, vão poder ter ideias de como resolver seus problemas. Né? Às vezes o problema de um é o problema de outro e é possível que a gente possa fazer isso de forma colaborativa. Tá bem? Então tá bom. Um beijo para todo mundo, eu vou terminar meu chazinho aqui, tá? E até a próxima.